Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade às ferramentas da qualidade e nessa aula nós vamos estudar o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, como vocês vão ver daqui a pouco, é simplesmente um gráfico que nos dá muitos insights em relação aos problemas que nós estamos enfrentando por parte da qualidade. Então ele foi criado com base num princípio chamado princípio 80-20 ou regra de Pareto. Esse mesmo gráfico ele também é conhecido como curva ABC. E aí não vamos fazer confusão com custeio ABC, são coisas diferentes, tá? Então, o Vilfredo Pareto, economista italiano, ele fez um estudo na Itália tentando identificar a concentração de riqueza da população italiana. E ele chegou a uma conclusão, que 80% da riqueza estava concentrado na mão de 20% das pessoas. E aí, o que ele fez? Ele pegou, dentro desses 20% mais ricos, ele quis entender quem é que eram os mais ricos. E aí ele fez a mesma estratificação. Então ele identificou que 80% da riqueza dos mais ricos estava também na mão de 20% dos mais ricos. E quanto mais ele aprofundava, mais ele encontrava esse padrão. Ou seja, 80% da riqueza da época estava na mão de 20% da população. E aí, quando a gente vê isso em outras áreas da sociedade, do mercado, dos negócios, a gente encontra uma série de padrões. Por exemplo, geralmente 80% do faturamento de uma empresa está na mão de 20% dos clientes. 80% do valor do estoque está em 20% dos produtos. E da parte da qualidade, 80% dos problemas de qualidade provavelmente se encontrarão em 20% de causas. Mas olha só que interessante. Se é assim, se nós concentrarmos os nossos esforços em 20% das causas, nós estaremos eliminando ou reduzindo algo em torno de 80% dos efeitos. Então, atuando em cima de 20% das causas, nós vamos reduzir cerca de 80% dos problemas que a gente está tendo. Olha só que ferramenta poderosa. Por quê? Porque ela vai permitir que o gestor, ao invés de dar o mesmo peso a todos os problemas, ele foque naqueles problemas que são mais prioritários. Os problemas que estão causando o maior número de dor de cabeça para vocês. Então, o diagrama de Pareto, o que ele é? É um gráfico, é um diagrama, que vai apresentar os itens e a classe na ordem dos números de ocorrência. A gente vai ver daqui a pouco do maior para o menor, apresentando a soma total acumulada. E vai nos permitir visualizar diversos elementos de um problema, auxiliando na determinação da sua prioridade. Esse é o ponto central. E para isso, então, você constrói o diagrama de Pareto, que é basicamente esse gráfico que nós temos aqui. Então, ele é representado por barras dispostas em ordem decrescente. Então, eu coloco o maior número de ocorrências do lado esquerdo e vou colocando em ordem inversamente proporcional para o lado direito, tá? Sempre, então, em ordem decrescente, com a causa principal vista do lado esquerdo e as causas menores mostradas do lado direito. Aí você consegue visualmente identificar, olha, os maiores problemas que eu estou encontrando são esses: material entregue fora do prazo, material entregue sem embalagem, ok? E do outro lado, nós temos então o percentual, que é o percentual acumulado. Repare que ele começa uma curva do lado esquerdo que vai crescendo até chegar a 100% do lado direito. Então, de um lado, da parte das barras, a gente identifica a quantidade de ocorrências de cada item e do lado direito a gente vai identificar quanto esse item representa em relação ao total de ocorrências de problemas que a gente tem, ok? Então, aqui basicamente, como que a gente constrói o diagrama de Pareto? Primeiro, você vai coletar dados. Você pode usar, como a gente viu na aula anterior, uma folha de verificação para coletar esses dados. Depois, a gente vai calcular, com base nos valores encontrados na coleta, a frequência relativa e a frequência acumulada na ocorrência de cada item. E depois a gente vai, então, estratificar, gerar a curva ABC, dividindo os problemas
em classe A, que são aqueles maiores, geralmente eles representam aí 80% das ocorrências totais, e na classe B os itens de média importância e na classe C os itens de pequena importância. E aqui, então, para a gente fazer o diagrama de Pareto, a gente vai então, ponto fundamental, decidir o que será analisado e qual é o tipo de problema que você quer resolver. Só a partir daí é que você consegue realmente colocar foco na solução dos seus problemas. Você então vai selecionar um método e um período para coleta, e aqui novamente é importante que se utilize uma folha de verificação para você fazer essa coleta de dados. Você pode fazer coletas horárias, diárias, semanais, mensais, tudo vai depender de quê? Do problema que você está abordando e da relevância que ele tem para o seu dia a dia. Reúne esses dados dentro de determinadas categorias, traça então 2 eixos no gráfico, um eixo vertical e um eixo horizontal de mesmo comprimento, e no eixo vertical, que é o do lado da direita, você vai fazer uma escala de 0 a 100, e na da esquerda você vai fazer então uma escala de 0% até o valor total, ok? No eixo horizontal, você vai fazer uma escala de acordo com o número de itens. Você vai, então, listar as categorias em ordem decrescente de frequência da esquerda para a direita e os itens de menos importância vão ser colocados pode até ser colocados dentro de uma categoria outros, que ela vai ser colocada do lado direito do eixo. Isso aí é quando a gente tem, por exemplo, vários itens com pouca representatividade. Então, ao invés de você estender muito o seu gráfico, o que você faz? Você coloca um agrupamento, né, desde que ele não seja mais relevante do que os outros itens, porque de repente a gente agrupa vários elementos dentro da categoria outros e ele fica maior do que categorias intermediárias. Então, nesse caso, não vale a pena. Então, a partir daí, você calcula a frequência relativa e a frequência acumulada para cada categoria, sendo que a acumulada será mostrado no eixo vertical do lado direito. Então, aqui seria mais ou menos o seguinte, vamos para a prática. Você faz uma folha de verificação e começa a coletar dados referente a determinadas reclamações. Então, olha só, em um determinado período, que pode ser um mês, pode ser um ano, nós tivemos 114 ocorrências de reclamações de clientes. Agora, quais foram as categorias de reclamações? Material entregue fora do prazo, 26 ocorrências. Material entregue sem embalagem, 20 ocorrências. Material entregue sem identificação, 18 ocorrências. Material solicitado e não entregue, também 18 ocorrências. E assim vai. Cada uma delas já está representado na sua categoria com o número de ocorrências. E aqui a gente vai fazer o quê? Uma ordenação da maior ocorrência, ou da maior quantidade de ocorrências para a menor. Nem sempre isso vai acontecer, isso aqui é porque já está dado pronto, tá ok? Geralmente você vai coletando, você vai colocar aleatoriamente ou de repente ordenado por código ou por ordem alfabética. Então não necessariamente já vai estar assim ordenado do maior número de ocorrências para o menor número de ocorrências. Então se isso não estiver feito, você tem que fazer. Então o primeiro passo é colete as informações categorizadas com os respectivos números de ocorrência, ordene da maior para a menor. Totalizou? Você então vai partir para o segundo passo, que é achar o percentual de cada ocorrência. Ou seja, o meu primeiro item, material entregue fora do prazo, eu tive 26 ocorrências. Ok. Isso representa quantos por cento do total? Ou seja, 26 dividido por 114 dá quanto? Representa 23% das minhas ocorrências. E o material entregue sem embalagem? Foram 20 ocorrências. 20 ocorrências dividido por 114, ou seja, 20 ocorrências representa quantos por cento do meu total? Representa 18%. E eu vou calculando item a item, sempre pegando o número de ocorrências do item, dividindo pelo total, que vai me dar o percentual daquele item específico. E daí nós vamos então para a terceira etapa, que é calcular o percentual acumulado. Então, olha só, se o primeiro item corresponde a 23% sozinho, ele sozinho, acumulado, dá quanto? Os próprios 23%.
E quando eu pego o primeiro com o segundo, olha, o primeiro sozinho tinha dado 23, mas e se eu considero os dois primeiros? Eles juntos vão representar 40% das ocorrências. E o terceiro? Aí eu vou acumulando. Eu agrego os 16% do terceiro, isso vai subir para 56%. Agrego ali os próximos 16% do próximo item, ele vai para 72%. Eu vou fazendo isso de modo que quando eu chegar no último item, ele vai acumular 100%, que é a minha totalidade. Então, aqui eu tenho a base para construir já o meu gráfico. O que eu faço agora? Coloco isso em um gráfico, né? Então eu vou colocar aqui, lembra? Faço um eixo com o número de ocorrências, no outro eixo eu vou colocar os meus itens. Quando eu jogo isso em um gráfico de barras, ele vai me dar essa visualização. Por enquanto está faltando o eixo da direita, mas calma lá, vamos por partes. Nesse caso aqui, por si só, eu já consigo visualizar que, por exemplo, os dois maiores problemas que eu tenho corresponde a material entregue fora do prazo e corresponde a material entregue sem embalagem. Então, eu já poderia, de cara, focar na solução desses problemas, que são aqueles que me geram o maior número de ocorrências. Mas eu posso também complementar o gráfico, e aí a gente tem a visão do gráfico de Pareto, né, no diagrama de Pareto completo, que é quando eu coloco o segundo eixo, que é o eixo do percentual. Então aqui, por exemplo, a leitura que a gente faz é a seguinte, olha, o material entregue fora do prazo, ele tem algo em torno aqui de 25 ocorrências, ok? Ele sozinho. E ele representa, se a gente puxar aqui, algo em torno de 20% do meu total de ocorrências. Vamos conferir isso? Vamos voltar aqui, olha só. Pertinho, 26 ocorrências representando 23% do total. Eu vejo aquela mesma informação da tabela, porém de uma maneira mais gráfica. Tudo bem? E daí, como passo final, basta que a gente faça então a divisão das categorias. Então, olha só, eu estou definindo aqui que os meus itens de maior relevância estão na categoria A, que são os dois primeiros itens. Depois eu tenho os itens intermediários de relevância média, que são os itens da categoria B, e os demais itens que são aqueles de menor importância, mas nem por isso não sejam importantes, mas eles têm uma importância menor no momento, então eles vão fazer parte da minha categoria C. Então, novamente, qual é a utilização? Quando você vê quais são os seus itens que estão causando o maior impacto, você vai focar na solução daqueles problemas. Então, do ponto de vista da gestão da qualidade, qual seria o passo seguinte? Verificar quais são os motivos que estão causando uma entrega fora do prazo, quais são os motivos que estão causando a entrega sem a embalagem, para que você possa tomar, então, uma ação corretiva. Então, a grande contribuição do diagrama de Pareto é justamente essa: permitir que você entenda melhor o que está acontecendo. Então, você coletou os dados, você estratificou esses dados, você agora tem uma visão. Já diz o ditado, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Com base nessa visão, você consegue compreender onde você deve colocar os seus esforços para que você tenha um resultado mais efetivo do ponto de vista da gestão da sua empresa. Tá ok? Bom, e uma outra ferramenta da qualidade, que também é um diagrama, é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, que é o nome do seu criador. É um diagrama que vai te dar uma representação gráfica e que vai permitir que você organize as suas informações, possibilitando a identificação de possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Então, a gente vai ver daqui a pouco que esse diagrama, também chamado espinha de peixe, ele vai mostrar as causas principais de uma ação, as quais dirigem para as suas subcausas, levando então ao resultado final. Então, um pouco diferente do diagrama de Pareto, o diagrama de Ishikawa, ele já vai nos permitir entrar no mérito das causas. Então, enquanto no diagrama de Pareto, como nós tínhamos ali problemas de entrega, por exemplo, ali nós identificávamos apenas problema. No diagrama de Ishikawa, a gente pode pegar aquele problema
e fazer um trabalho de busca para tentar encontrar o que está causando esse problema. Então, neste caso, a gente vai usar o diagrama de causa e efeito quando a gente precisar identificar todas as causas e não todos os problemas, obter uma visualização melhor da relação entre essas causas e os seus efeitos. Quando a gente quer classificar as causas fatorando em subcausas, novamente, nem sempre a causa que a gente vê, a causa que está visível aos nossos olhos, é a causa real. Muitas vezes a gente tem um problema, por exemplo, com pessoas. Mas o que está causando esse problema relacionado às pessoas? Treinamento. E por que não se tem um problema de treinamento? Porque a verba foi cortada. Então, a causa raiz foi o quê? O corte na verba e não necessariamente a falta de treinamento. A falta de treinamento é apenas uma consequência da causa raiz. E quando você quer também saber quais as causas estão provocando esse problema, quando você quer identificar com clareza a relação entre os efeitos e também determinar certas prioridades, e quando você quer fazer uma análise dos defeitos. Então, você quer saber o que está acontecendo, se são perdas, se são falhas, se são desajustes do produto, sempre com o objetivo de identificá-los e de melhorá-los. Então, alguns pré-requisitos. Olha só, aqui a gente pode fazer uma relação com outras ferramentas. Você pode tentar identificar essas possíveis causas utilizando uma ferramenta chamada Brainstorming, que é uma ferramenta que você reúne a sua equipe e faz um apanhado de ideias, cada pessoa dando a sua contribuição. Esse ponto é muito importante porque quando você vai em busca das causas, cada pessoa dentro da organização pode ter uma visão diferente porque elas vivem experiências diferentes. Então, para você trabalhar bem o diagrama de causa e efeito, o importante é que você envolva as pessoas, que você busque esse envolvimento, porque pessoas diferentes, às vezes do mesmo setor ou de outros setores, podem dar a sua contribuição em relação às possíveis causas. E aí, uma outra coisa que é importante, que você pode, numa etapa posterior, é utilizar a análise de Pareto, ou fazer um diagrama de Pareto, para tentar identificar, dentre as diversas causas, qual é aquela que está mais dominante. Então, olha só, o diagrama de Pareto a gente pode usar antes para segregar um determinado problema e a gente pode usar depois aplicando as causas, né, no diagrama de Pareto, para você também colocar foco nas causas que têm uma maior incidência, né, e que está causando um maior número de problemas, ok? Então, como é que a gente faz um diagrama de causa e efeito? A exemplo do diagrama de Pareto, o primeiro passo é identificar corretamente o problema a ser analisado de uma maneira muito objetiva, porque é em cima dessa definição que você vai executar os passos seguintes. E aí você vai escrever o efeito ou o problema em um retângulo, no lado direito de um gráfico, e fazer uma espinha dorsal ao lado esquerdo, onde você vai colocar as causas primárias e secundárias, sempre se fazendo a pergunta: por que isso vem ocorrendo? E a melhor maneira de fazer isso, novamente, é reúna um grupo de pessoas, faça um brainstorming e deixe que elas deem as suas opiniões. Anote as possíveis causas e, quando houver uma quantia razoável de ideias, agrupe-as por afinidade, preenchendo então o diagrama. Revise todo o diagrama para verificar se nada foi esquecido. Analise o gráfico no sentido de encontrar a causa principal ou as causas principais, observando aquelas que aparecem de maneira repetida. E se essas causas estão relacionadas com um determinado efeito, ok? Então, veja só, aqui, falando de uma maneira mais prática agora, né? Definiu o problema, que é aquela nossa primeira etapa? Sim. Coloca ele num retângulo aqui do lado direito. Desenha uma espinha dorsal com as respectivas escamas, né? Então, repare que ele já tem o formatinho de um peixe, né? Por isso que a gente chama de diagrama espinha de peixe também. Uma vez que você fez isso, você pode, então, colocar quais são os fatores, que são os possíveis fatores causadores daquele problema, cada um deles em uma das escamas, em uma parte da coluna. E aí, a gente vai, então, para a etapa seguinte. Quais são esses fatores?
Para não ficar uma coisa muito dispersa, né, com vários pontinhos, os estudiosos, os teóricos que vieram aperfeiçoando o diagrama de Chikawa, agrupou 6 grandes fatores. Máquinas e equipamentos, que é quando as causas podem estar relacionadas com o funcionamento das suas máquinas e dos equipamentos que produz um determinado produto ou que colabora na prestação de um determinado serviço. Métodos e procedimentos, que está relacionado com as causas relacionadas ao não cumprimento de um determinado padrão, né, de procedimento. Então, às vezes, você tem um procedimento operacional padrão e aquele procedimento ele não está sendo executado. Ou não existe uma regra, não existe uma formalização. Agruparia-se, né, nesse conjunto. Se por acaso as causas estão relacionadas com as pessoas, com a mão de obra, treinamento, displicência, indisciplina, ok? Falta de capacitação, entraria no grupo mão de obras. Quando o problema está relacionado com as matérias-primas, os insumos, defeitos, atrasos, coisas dessa natureza, colocaria então nesse grupo de matéria-prima. Se a causa está relacionada com a questão do meio ambiente, o que poderia ser meio ambiente? Contaminação de um determinado produto, muita incidência de luz para aqueles produtos que não podem ter esse tipo de incidência, excesso de poeira. Então, tudo isso está relacionado com o meio ambiente em que o sistema produtivo está inserido. Ou então, alguma coisa relacionada a métricas, aos medidores de desempenho, ok? Então, nesse caso, como é que a gente faria então o diagrama de causa e efeito? Claro, isso aqui é uma brincadeira, vocês não vão fazer no desenho assim um formato de peixinho, né? Mas é só para dar uma visão de como seria então o diagrama. Então, você teria aqui o problema na cabeça do peixe, você teria então a coluna, né, aqui na horizontal, e os fatores, né, que são aqueles agrupamentos, que são os grupos, né, divididos aqui em máquina, mão de obra, métodos, meio ambiente, materiais e medição. A partir daí, você pode então começar a fazer o monitoramento das causas. Reúne a equipe, peçam a eles as sugestões, agrupem as causas de acordo com causas primárias, que são esses grandes grupos, mas se você for identificando a necessidade de aprofundar isso em detalhes, você pode então classificar em causas secundárias e de repente até mesmo em causas terciárias. Como exemplo, a gente tem aqui problema, produto com defeito. Olha, quais são as principais causas que podem ocasionar esse produto com defeito? Olha, na categoria máquinas, pode ser que a manutenção das máquinas não esteja sendo feita de maneira correta. Ou então, uma determinada máquina está apresentando um desgaste além do normal. Na categoria mão de obra, de repente, as pessoas não estão devidamente treinadas para a confecção do produto, que está ocasionando defeito. Ou no meio ambiente, pode ser que a gente tenha um excesso de poeira no processo produtivo ou mesmo na armazenagem do material que está fazendo com que gere problema de qualidade. Ou, de repente, ainda relacionado ao meio ambiente, a temperatura ali no local de trabalho ela está muito elevada. Isso está gerando algum tipo de problema. Na categoria métodos, não existe uma padronização, ou então a padronização ela não está sendo seguida. Na categoria materiais, olha, os nossos fornecedores não estão entregando o material conforme a especificação. Ou então, o material que chega, ele está tendo uma variação nas suas características muito alta, o que está ocasionando defeito. E ainda na categoria medição, de repente, o tamanho da amostra não está sendo suficiente para você fazer uma análise correta do processo produtivo. Então, todos esses elementos podem ser ou são causas que estão gerando o efeito. Ou seja, todos eles, em maior ou menor grau, colaboram para que aquele produto com defeito seja gerado. Então, essa é a visão que se tem quando você faz o diagrama de causa e efeito. E, do ponto de vista da gestão, é uma excelente ferramenta para que você, em um passo posterior,
Analise qual é o grau de contribuição de cada um desses problemas e busque realmente qual a verdadeira causa de todos eles para que você possa tomar atitudes, né, ações corretivas visando a sanar o efeito, produto com defeito, ok? Então essas duas ferramentas que nós vimos hoje, tanto o diagrama de Pareto quanto o diagrama de causa e efeito, são excelentes ferramentas que vocês podem colocar em prática no ambiente de trabalho de vocês e com certeza vocês vão obter bons frutos no que tange a questão da gestão da qualidade, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.